Olá, meu nome é Vinícius. Esse é o primeiro vídeo da série sobre teoria de conjuntos. Muito bem, a ideia intuitiva de conjuntos é bastante antiga. Só que a teoria abstrata de conjuntos, a gente pode dizer que é criada pelo matemático alemão Georg Cantor e apareceu numa série de artigos entre os anos de 1874 e 1897. No ano de 1874, Cantor demonstra que o conjunto dos números reais é não enumerável. Ou seja, o que Cantor demonstrou aqui é que, na verdade, existem diferentes tamanhos de infinito, digamos assim. A gente tem o infinito dos números naturais, tem um outro infinito, que é o infinito dos números reais. E a partir do ano de 1879, ele começa a publicar, então, uma série de artigos sobre a teoria dos números transfinitos. Bom, esse trabalho de Cantor, ele foi tanto bem recepcionado quanto mal recepcionado. Por exemplo, ele foi bem recepcionado pelo matemático Richard Dedekind, mas, no entanto, ele foi mal recepcionado pelo matemático Leopold Kronecker. O Kronecker vai apresentar uma série de objeções à teoria de conjuntos de Cantor, principalmente pela sua visão particular do que é a matemática. Então, para Kronecker, o fundamento da matemática são os números inteiros e as operações válidas são aquelas operações que podem ser completadas em um tempo finito, aplicadas a esses números inteiros. Na virada do século XIX, inicia-se uma filosofia determinada a mostrar que a matemática, e, portanto, a teoria de conjuntos, pode ser derivada a partir de princípios puramente lógicos. Então, essa filosofia é denominada logicismo, e um dos seus principais proponentes é o lógico Gottlob Frege. Então, de maneira bem simplificada, a ideia de Frege é que a matemática pode ser obtida a partir de princípios puramente lógicos. Só que o que vai acontecer? Assim que o Frege estava prestes a publicar o seu trabalho, o lógico Bertrand Russell avisa o Frege que tinha encontrado um paradoxo no seu sistema lógico. Esse paradoxo vai ficar conhecido como o paradoxo de Russell. Então, naquela época, se considerava que qualquer propriedade é capaz de definir um dado conjunto. Então, Russell, pensando, por exemplo, na propriedade que um conjunto tem de não pertencer a si mesmo. Então, a gente pode formar um conjunto R daqueles conjuntos que não pertencem a si mesmo. Só que quando a gente vai verificar essa propriedade para o próprio conjunto R, a gente acaba encontrando uma contradição. Por quê? Se R pertence a R, então ele não possui a propriedade requerida no conjunto R. Então ele não pertence a si mesmo. Agora, por outro lado, se R não pertence a si mesmo, então ele possui a propriedade requerida para o conjunto R, logo ele pertence a si mesmo. Então a gente acaba encontrando uma contradição. Esse conjunto R, ele pertence a si mesmo, se e somente se ele não pertence a si mesmo. Então, dentro dessa ideia, os matemáticos vão tentar criar um fundamento seguro para a teoria de conjuntos por meio do processo de axiomatização. Então, uma das primeiras axiomatizações da teoria de conjuntos foi realizada pelo matemático Ernst Zermelo no ano de 1908. A teoria de Zermelo foi tornada mais precisa e teve um novo axioma acrescentado por Skolem e pelo Frenkel, que vai dar origem à teoria que a gente conhece hoje por ZF. Então, a teoria ZF, Zermelo-Frenkel,
é uma teoria axiomática de conjuntos. A ZF não foi a única teoria proposta. Por exemplo, uma outra axiomatização da teoria de conjuntos foi proposta pelo matemático John von Neumann no ano de 1925. Nessa teoria de von Neumann, a gente vai ter a existência de classes, de tal modo que conjuntos serão classes que podem ser elementos de outras classes, mas existem classes que não podem ser elementos de outras classes. Essas são as classes próprias. E além do von Neumann, outros lógicos e matemáticos vão criar também diversos outros sistemas. Por exemplo, o sistema NBG e o sistema NF. Bom, então nessa série sobre teoria de conjuntos, eu vou abordar os seguintes temas. Primeiro, apresentar os axiomas iniciais da teoria de conjuntos. Então a gente vai ver os axiomas da extensão, do par, da união, o axioma do vazio, da separação e da regularidade. Então esses são os axiomas iniciais com os quais a gente vai trabalhar. Daí numa segunda parte, a gente vai definir alguns conceitos essenciais dentro da teoria. São os conceitos de par ordenado, relação, função, classes de equivalência e ordem linear. Então as partes 1 e 2 vão nos dar um panorama geral dos fundamentos da teoria de conjuntos. E a partir daí, na parte 3, a gente vai realizar a construção dos conjuntos numéricos básicos dentro da teoria de conjuntos. Então a gente vai construir os números naturais, depois os números inteiros, os racionais e os números reais. Então nessa parte a gente vai ver, por exemplo, algumas coisas interessantes, como o fato de que o conjunto dos números naturais não está contido no conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números inteiros não está contido no conjunto dos números racionais. Na verdade, a gente vai ver qual que é o sentido preciso em dizer que um conjunto está contido no outro. A gente pode verificar também várias propriedades que a gente conhece dos números pode ser demonstrada dentro da teoria de conjuntos. Então, algumas dessas ideias. E por último, vou apresentar os conceitos de números cardinais e ordinais. Então, nessa parte que a gente verifica a existência de conjuntos que, apesar de serem infinitos, possuem uma maneira restrita de dizer tamanhos diferentes. Então esse é basicamente o panorama geral do que vai ser tratado nessa série. Então é isso, muito obrigado por você acompanhar o vídeo. Lembrando que se você quiser fazer o download dos slides, o link vai estar aqui embaixo na descrição, ou você pode acessar diretamente o site numeroimaginário.com.br.